Vamos lá, vamos reagir aqui à fala do secretário de Educação de Itabuna, Júnior Brandão, sobre a situação das escolas aí em Itabuna, 26 escolas que estão fechadas. Eu assumi a Secretaria de Educação há 2 meses atrás, nós tínhamos um pouco mais de 30 escolas no formato presencial. Esse número, ainda temos 26 escolas que não voltaram à situação presencial. Nós tínhamos uma empresa que estava tocando as revitalizações, entrou uma nova empresa que está agora no momento bem mais célere, rápido, da reforma das escolas. Bom, gente, olha só, 26 escolas que ainda estão sem funcionar, como afirmou aí o próprio secretário. São mais de 5 mil alunos que estão sem aula presencial. Ou seja, o secretário está colocando várias desculpas para encobrir o grave problema que Itabuna passa, que é as escolas municipais fechadas. São 5 mil alunos sem ter aula. Agora, o que eu quero perguntar ao secretário, ao prefeito, aos vereadores, como é que uma cidade como Itabuna, que tem graves problemas sociais, de desigualdade, de violência, né? Você ter 26 escolas sem funcionar, o prejuízo que isso está causando para os nossos alunos. Porque o prefeito, gente, ele assumiu em janeiro de 2021. Nós já estamos praticamente no mês de agosto de 2022, são 19 meses. Será que em 19 meses o prefeito Augusto Castro não teve capacidade de reformar as escolas e colocar as escolas para funcionar, pelo menos no início do ano letivo de 2022? O prefeito Augusto tem pedido para a gente viabilizar aluguéis para que volte à presencialidade, como o Castelo Branco, por exemplo, vai passar pela reforma. Nós conseguimos alugar um espaço da Igreja Adventista lá na Califórnia, eles já estão lá. Olha só, gente, a desculpa esfarrapada, novamente desculpa esfarrapada. Agora querem alugar prédios, gastar mais dinheiro público por conta dessa irresponsabilidade de não ter reformado as escolas. Prédios que, inclusive, não têm a mínima estrutura para ter aula, né? Como um exemplo, essas igrejas aí que ele está citando. Essa escola que o secretário falou agora, a escola Castelo Branco, que também não foi reformada, é uma escola que se localiza ali na Califórnia, ali próximo da feira, e foi a mesma escola que o ano passado o muro caiu e matou o pai e a criança. Um pai e uma criança de 12 anos. Uma tragédia que tinha sido anunciada, porque o muro estava lá e a prefeitura não fez nenhuma intervenção para construir o muro. E essa escola Castelo Branco até hoje está sem funcionar, gente. Olha que absurdo que é esse governo de Augusto Castro, a falta de prioridade, a irresponsabilidade desse governo com a educação. E é importante dizer que o secretário Júnior Brandão, que está há 2 meses na pasta, está agora na Secretaria de Educação, ele era chefe de gabinete do governo de Augusto Castro. Então ele não pode dizer que ele não estava no governo, ele não pode afirmar que ele não tinha nenhuma responsabilidade ao que acontecia dentro do governo. Ele tinha ciência do que estava acontecendo e ele é professor, meu colega professor, e que está dentro dessa situação tentando encobrir, tentando fazer essa conversa fiada aí, essa conversa para boi dormir, para encobrir os erros gravíssimos aí, esse crime que esse governo de Augusto Castro está cometendo contra a população de Itabuna. Nós estamos trabalhando, mas as coisas não acontecem com a velocidade que o pai e o aluno deseja, né? Então a coisa tem acontecido, a gente pede até assim desculpa à população por a gente não estar atendendo na velocidade que eles necessitam e merecem. A gente está correndo para suprir essa necessidade. Olha só o que aqui diz o secretário, que a prefeitura está trabalhando, mas não na velocidade que as famílias desejam. Gente, nós temos 26 escolas paradas, são mais de 5 mil alunos sem estudar aqui em Itabuna. A prefeitura gastou quase 4 milhões de reais aí nessa festa do Itapedro aqui no final de julho. Um gasto absurdo de recursos públicos, com inclusive suspeitas aí de corrupção, de desvio de recursos nesse mega evento que foi organizado aqui. No entanto, esse evento que foi organizado com a maior rapidez, né, com o maior empenho do prefeito, né, dos secretários, a gente não vê a mesma coisa em relação à educação. Porque o prefeito ele assumiu em janeiro de 2021. Será que não teve tempo para reformar todas as escolas em Itabuna? Sendo que o ano passado as escolas retornaram no segundo semestre, por conta da pandemia no Brasil inteiro. E aí o prefeito não teve condições de, no semestre passado e no início desse ano, concluir a reforma das escolas.
Gente, isso é total falta de prioridade em relação à educação. Sabe por quê? Porque o filho do prefeito, o filho do secretário, o filho dos vereadores, eles não estudam na escola pública, eles não estudam nessas escolas que estão paralisadas. Eles estudam nas escolas privadas, nas melhores escolas aqui de Itabuna e até de Salvador. Então, por isso que não há a mínima preocupação deles com a educação pública do filho e da filha do trabalhador. Por quê? O filho e a filha do trabalhador estudam nessas escolas que estão aí paralisadas, que já são precárias normalmente e que hoje nem acesso, nem direito à educação essas crianças e esses jovens estão tendo na nossa cidade, por conta da irresponsabilidade desse governo. Já dei entrada no Ministério Público com a representação contra o prefeito Augusto Castro em relação a essa situação das escolas e espero que o Ministério Público se manifeste, que até agora já tem um mês e o Ministério Público não se manifestou em relação à denúncia que eu fiz em relação às escolas que estão fechadas aqui na cidade. O secretário Júnior Brandão está com desculpa esfarrapada para encobrir a enorme irresponsabilidade e total falta de prioridade com a educação pública de nossas crianças e jovens. Augusto Castro assumiu em janeiro de 2021. Já estamos em agosto praticamente de 2022. São 19 meses de governo, um ano e meio, mais de um ano e meio, e esse governo não foi capaz de reformar todas as escolas e ainda hoje temos 26 unidades escolares fechadas, com mais de 5 mil alunos sem aula. Isso é um crime grave contra a população. A sociedade tem que reagir a isso. Eu venho denunciando essa situação desde o ano passado. Já fiz representação no Ministério Público contra o prefeito Augusto Castro por manter essas escolas fechadas. Precisamos que as famílias itabunenses reajam, porque é o futuro de seus filhos que estão em jogo.